O ano de 2021 está sendo diferente, é o ano do voluntariado. Participar de um trabalho voluntário é muito importante e você que deseja aproveitar essa oportunidade, fique atento. Estaremos sempre trazendo novidades. E agora, tenha um bom culto. Aleluia. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, glória! Amém, glória a Deus, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que nós estamos aqui em uma live em favor da Fundação Reviver. Você é o nosso convidado especial. E a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, pela rádio A Voz da Libertação, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia que o Senhor marcou um encontro contigo. Compartilhe, divulgue, curta. E Deus vai falar ao seu coração e ao coração da outra pessoa, que vai receber o link, porque eu creio que você vai estar enviando agora neste momento esse link da live para alguém e será um canal de bênção para a vida desta pessoa. Neste momento, eu peço para que você abra sua Bíblia juntamente comigo. Se você não tem a Bíblia, tem um celular, abre no aplicativo, ou se está sem Bíblia, pare para ouvir essa meditação e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, amém? Que se encontra no livro de Isaías, capítulo 26. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele foi um dos profetas que mais anunciou sobre o Messias. Isaías 26,
versículo 3 e 4, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que palavra maravilhosa. Que palavra linda, nos alertando para confiar no Senhor. Nos alertando para confiar em Deus. E aqui diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmado em ti. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que estar com a nossa mente firmada em Deus. Os nossos pensamentos têm que estar voltados para Deus. E isso só é possível quando nós estamos ali, meditando na palavra, praticando a palavra de Deus e permitindo que o Espírito Santo nos conduza a quê? A ter a nossa mente firmada em Deus. Porque está dizendo que Ele conservará em paz aquele cuja mente está em ti. Ou seja, não acontecerá dano algum e vai conservar em paz. É possível você passar por um momento de dificuldade, por um momento de luta, por momentos de decisões e manter a paz. O que o mundo mais hoje procura é a paz. Mas sabemos que o único que pode nos dar a verdadeira paz é o Senhor Jesus. E o versículo continua: porque Ele confia em ti. Quando a nossa mente está voltada a Deus, quando os nossos pensamentos estão voltados a Deus, podemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Podemos confiar em Deus de todo o nosso coração. E neste momento eu quero te fazer uma pergunta. Ontem, cheguei juntamente com a equipe da viagem que nós fizemos ao Rio de Janeiro, para o evento que teve lá, o Dia das Primícias, que foi uma bênção. E eu fui conversando com Deus no carro, de tudo que aconteceu, porque eu gosto de ter esse momento com Deus. E ali na hora me veio aquela inspiração do Espírito Santo. E aí o Senhor trouxe algo ao meu coração que eu falei: meu Deus, como que pode essas duas palavras combinarem tanto? Confiança e sinceridade. Você sabia que a confiança e a sinceridade andam lado a lado? Na hora ali o Senhor me fez refletir sobre isso. Por quê? Porque às vezes nós achamos que confiamos tão assim fortemente no Senhor, achamos que a nossa confiança está em Deus, mas é só o vento soprar, é só a notícia ruim chegar, é só a enfermidade bater na porta que já nos estremecemos, já começamos a duvidar de Deus. E por que a sinceridade anda junto com a confiança? Porque quando o seu coração é sincero diante de Deus, você consegue confiar nele. Por quê? Quando você dobrar o seu joelho e abrir o teu coração para dizer: Senhor, o desemprego bateu na minha porta, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como que vai ser? Desde você abrir o teu coração e falar tudo que sente, não, você fala: Deus, eu estou desempregado e eu creio que o Senhor proverá. Amém, o Senhor vai prover para a tua vida, sim. Mas Ele quer que você fale o que você está sentindo. Deus, eu fiquei triste por ter sido mandado embora. Como que eu vou fazer para pagar essa conta? Deus quer que você abra o teu coração e seja sincero. Sabe por quê? Porque Ele vai entregar a paz dEle, e através disso você vai ver que vale a pena confiar em Deus. E ainda diante da dificuldade, você vai perceber que é possível ir em frente e confiar no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, confie no Senhor em todo tempo, porque Ele é uma rocha eterna. Ele é inabalável, Ele é imutável, Ele é Deus soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Leve a Deus os seus sentimentos. Sabia que sentimento e confiança em Deus não se combinam? Porque às vezes os seus sentimentos falam: desista, não vale a pena insistir. E aí o Espírito Santo está falando: persiste, persevera. E aí você fica ali balanceado, se desiste seguindo os seus sentimentos, ou se você segue pela confiança que o Espírito Santo está liberando uma palavra. E eu te digo nessa noite: segue a palavra do Espírito Santo, que ainda que aos seus olhos esteja impossível, ainda que aos seus olhos não tem maneira de resolver essa situação, se o Espírito Santo está dizendo persevera, você persevera. Quando você confia em Deus, na palavra que está sendo liberada, você persevera e não desiste.
Então seja sincero diante de Deus e não confie nos seus próprios sentimentos. O coração do homem é enganoso, mas se o Espírito Santo está dizendo para você perseverar, você persevera. Se o Espírito Santo está dizendo para você orar mais um pouco, você ora mais um pouco. Porque os seus sentimentos vão falar, não ora, não vale a pena. E ali o inimigo vai aproveitar da situação, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos não vão te levar a lugar algum. Mas se você confiar em Deus, na palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, pode ir, pode confiar, pode descansar. Que ainda que teu barco esteja em alto mar, ainda que tudo esteja contra, se Deus falou que é a favor e vai acontecer, vai acontecer. Porque a tua confiança está em um Deus que é rocha eterna. Ou seja, Ele é para sempre. Se Ele falou que vai fazer, eu creio em nome de Jesus que Ele vai fazer. Às vezes algumas coisas não acontecem em nossas vidas, porque ainda nós não colocamos diante de Deus o que está em nossos corações. Às vezes achamos que situações lá do passado estão bem resolvidas, mas temos costume de fazer o que? Deixa para depois. Ou achamos que está resolvido e não está. E isso está atrapalhando de Deus agir na tua vida. Cadê a sua confiança em Deus? Mas fala para Deus. Se você está com medo, fala que você está com medo. Se você está em dúvida, fala, Deus, eu estou em dúvida, e agora o que eu faço? Mas não esconda de Deus aquilo que Ele está sondando no seu coração. Mas se abre para Deus e confia naquilo que Ele está direcionando você a fazer. Persevera e confia na palavra de Deus. E Deus, Ele vai te direcionar. E Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Isso me fez lembrar uma situação da minha vida. Eu estava meditando e o Senhor me trouxe esse testemunho. É algo breve. Mês passado eu tirei férias e eu estive na casa de uma amiga. Ela olhou para mim e falou assim, Jaque, isso. Quando ela falou assim, na hora eu comecei a chorar. Na hora, assim, foi certeiro. A palavra foi certeira no meu coração. Eu falei, Jesus, só eu e o Senhor sabia disso. Só eu e o Senhor sabia. E para mim estava resolvido. Para mim estava tudo bem esclarecido. Uma situação, um plano lá atrás, há mais de 10 anos atrás, que não deu certo. E eu me frustrei e para mim estava tudo certo. Orei a Deus, cheguei em casa, comentei com a minha mãe, ela falou assim, busque em Deus para saber o que Ele quer. Aí eu entendi que não estava tão bem resolvido assim dentro de mim. Compreendi que não estava tão bem esclarecido dentro de mim. E isso estava atrapalhando de Deus fazer algo mais. Não tem espaço. Tem que sair as coisas velhas para que as coisas novas possam entrar. E ali eu orei a Deus e falei tudo como realmente eu estava me sentindo com essa situação que para mim estava bem resolvida. Mas não estava. Então nessa noite eu te convido a ser sincero diante de Deus. E isso vai só te aproximar mais de Deus. E isso vai crescer a tua intimidade com Deus. Porque Ele sonda e conhece o profundo do nosso coração. Às vezes nós achamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos às vezes. Mas Deus, Ele conhece. A palavra diz que Ele conhece desde o ventre de nossa mãe. Então, nessa noite eu te convido, coloque tudo na mão do Senhor e conte realmente como você está se sentindo. E Ele vai te responder. Confia em Deus, porque Ele é rocha eterna. Vamos nessa hora falar com o nosso Deus. Vamos nessa hora elevar o nosso pensamento a Deus. E seja sincero diante de Deus. De Deus você não precisa esconder. Às vezes você quer esconder de um e de outro, mas de Deus você não precisa esconder. Porque Ele sonda e Ele te conhece. Pai amado, Deus querido, graças eu te dou por essa palavra. Graças eu te dou, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigada por essa oportunidade, ó Pai. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor, graças eu te dou, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Pai, perdoa minhas falhas, meus pecados. Pai, mediante essa palavra que foi aqui direcionada, eu creio que pelo Teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda a ser sincero diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a confiar tão somente em Ti, Pai. A não confiar em nossos sentimentos, Senhor, que às vezes quer trazer dúvida, às vezes quer nos trazer insegurança daquilo que o Senhor já falou que vai fazer, e eu creio que o Senhor vai fazer. Visita, Senhor, essa pessoa que agora está clamando e contando como ela realmente se sente. Senhor,
porque sabemos que diante de Ti, Pai, podemos ser quem realmente somos, Pai. Não que nós escondemos, mas às vezes achamos que as pessoas não compreendem, mas o Senhor compreende, o Senhor entende, o Senhor tem o bálsamo. E eu creio que nessa noite o Senhor está passando bálsamos em cada coração que está em conflito, está em dúvida, está entristecido, Pai. Às vezes tem um sorriso, Pai, mas o coração, só Tu sabes, o coração tem sido um campo de guerra. Mas nessa hora, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, traga a Tua paz. E é que a mente dessa pessoa possa estar voltada para Ti. Que a minha mente também possa sempre estar voltada para Ti, Senhor. Porque confiamos em Ti, que Tu és a rocha eterna. O Senhor não muda. Confiamos no Teu poder, no Teu agir, Pai. E ainda que os nossos olhos carnais não vejam a solução pela fé, em nome de Jesus hoje, cremos no Seu mover. Cremos no Teu agir, Pai. Te apresenta a Fundação Reviver nas Tuas mãos. A nossa igreja, todos que aqui estão. A liderança deste trabalho, Pai. Porque eu creio que o Senhor tem sondado os corações. Ah, Deus, graças eu Te dou, porque diante de Ti, Pai, podemos ser sinceros, Senhor. Porque assim o Espírito Santo trabalha e tira aquilo que está impedindo da vitória chegar. E eu creio que nessa noite a vitória chega, Deus, sobre nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa que está pedindo agora, que está clamando. E eu sinto pelo poder do Espírito Santo que o Senhor está tocando, tirando mágoas, tirando e ajudando em situações mal resolvidas. Porque o Senhor tem uma nova caminhada, uma nova trajetória. E eu creio no Teu mover nessa noite, Pai. Para a vida de muitas pessoas, a partir de hoje será um dia diferente. Porque o Senhor chega na hora certa. E eu creio no Seu poder. Eu creio no Seu agir, Pai. Que o Seu nome seja glorificado. Que o Seu nome seja exaltado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fica conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos receber também neste momento o diácono Paulo Lana, que vai falar sobre uma parte muito importante, os projetos. Temos informações especiais a vocês. Deus abençoe. Deus seja louvado, Deus abençoe, irmã Jaqueline. Este é um momento maravilhoso que nós nos sentimos tão próximos como igreja, talvez literalmente distantes, porque esta é uma transmissão unicamente online e também para o rádio, e nós estamos próximos, estamos perto, porque nós unimos em adoração, em comunhão, na beleza da santidade do nosso Deus. Por isso que nós, quando nos reunimos aqui como igreja, nós sabemos que há uma multidão de internautas, de ouvintes que acompanham o programa A Voz da Libertação e também os canais pela internet, nas redes sociais e também pelo YouTube. E por isso nós ficamos aqui confortados, nós ficamos aqui mais tranquilos, porque sabemos que o nome do Senhor está sendo glorificado. E é claro que a resposta disso são os comentários, são o número de audiência que vai subindo desde o YouTube, Facebook, também pelo rádio. Nós nos alegramos muito todas as semanas. Nós lemos alguns comentários ali, porque são pessoas que estão ali prestando atenção, estão interagindo. Nós não temos a noção das ligações que nós recebemos, ou também das mensagens que recebemos no WhatsApp da nossa igreja aqui da sede mundial, mas nós temos noção dos comentários que vão subindo, vão chegando pela transmissão do YouTube e também pelo Facebook. E desde já nós queremos agradecer de todo o nosso coração pela sua audiência, que não é uma audiência, eu posso trocar essa palavra e dizer que é este momento de comunhão. Nós agradecemos de todo o coração, porque contamos com vocês do outro lado, porque sem vocês não seria possível estarmos aqui glorificando a Deus neste momento. E nós estamos sempre aqui, como a nossa irmã Jaqueline estava falando sobre esta dedicação, este tempo precioso de entrega, de relacionamento, de intimidade com Deus. Nós dedicamos sempre em oração, em uma busca pelo esclarecer de Deus, pela revelação de Deus,
quando ele está falando profundamente aos nossos corações a respeito das organizações destes cultos, dos eventos, das festas, dos cultos especiais em prol da Fundação Reviver, que são realizados tanto aqui em São Paulo como em todos os outros estados. As ações, os projetos que estão em andamento, nós oramos a Deus e sabemos que muitas pessoas ao redor do mundo estão orando, estão buscando a Deus junto conosco para que estas ações alcancem as pessoas necessitadas. Eu estive falando algumas semanas atrás com a irmã Leia Miranda sobre a quantidade de ações que estão sendo implantadas do Ação JSAP aqui no Brasil, em algumas regiões, e já para este final de semana, a região do Maranhão também contará com esta implantação, com mais uma vez a Ação JSAP, que é Jesus, Salvação, Água e Pão. Tem beneficiado muitas famílias, alcançado muitas famílias e, para a glória de Deus, transformado muitas famílias. E é claro que nós não fazemos isso sozinho, nós temos você do outro lado, que talvez nem conhece esta ação, mas contribua. Mas você que talvez não conhece nenhuma atividade da Fundação Reviver, mas contribua com amor e está sempre orando, talvez contribuindo com um donativo, contribuindo com uma oferta e também contribuindo com a sua intercessão. E é isso que eu quero falar, porque nós tivemos neste final de semana não, é tão confuso quando nós vamos para um evento, e o evento, no caso, foi nesse feriado, dia 2 de novembro, ali no Rio de Janeiro, em nossa sede setorial, e tivemos ali o Dia das Primícias. Para quem já participou aqui na sede mundial, pode entender um pouco daquilo que nós estamos falando e mensurar um pouco daquilo que nós estamos comentando aqui, do que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Foi algo surpreendente. Começando pela temperatura, eu estive conversando com o pastor Rivair, que é o pastor responsável ali, eu disse, como que está o clima, a previsão do tempo aqui no Rio de Janeiro? Ele disse, olha, já há algumas semanas já estava chovendo, mas cremos que amanhã vai ser possível poder congregar junto com a igreja sem ter esse problema da chuva. E nós fomos também tocados pelo Espírito Santo quando a irmã Leia comentou que na programação de rádio, no dia anterior, Deus tinha tocado profundamente em seu coração para declarar que no dia do evento não iria chover. E foi algo tremendo, sem contar o momento do culto do evento, que foi algo sobrenatural, onde tivemos ali uma renovação, uma edificação na vida de todos aqueles que estiveram presentes. E eu não posso deixar aqui de fazer algum comentário, porque na parte da manhã, nós tivemos a presença do pastor Lucas Santos, que deu uma mensagem revelada do coração de Deus, falando exatamente sobre a entrega da sua oferta, a entrega da primícia. Qual é a forma, o modo de nós entregarmos a Deus como sacrifício, uma oferta de gratidão, de adoração a Deus. E ele estava dizendo que Deus, ele não vê, digamos, a adoração sendo feita, mas ele vê o adorador. Deus não vê o que você está entregando no primeiro momento. Ele está vendo quem está entregando. Qual é a intenção do coração que está fazendo aquela entrega? Então, Deus não vê a oferta no primeiro momento, mas Ele vê o ofertante. E primícia significa entregar o primeiro fruto e o melhor fruto. O que isso tem a ver? Tem a ver que quando nós separamos da colheita a primeira parte, nós a entregamos com o nosso coração transbordando de alegria. E para complementar isto, é uma revelação e acredito que seja um complemento, porque à tarde o pastor Wellington Alves de Belo Horizonte, ele estava falando sobre a entrega dos 5 pães e os 2 peixes. Aquele garoto só tinha aquele alimento, aquela refeição. E então, Felipe, naquela conversa com Jesus,
dizendo: olha, eu tenho apenas esse dinheiro para comprar e não vai dar para alimentar a multidão. Mas temos aqui um garoto com 5 pães e 2 peixes. E o pastor Wellington estava dizendo: eu não quero que você enxergue aquilo que você está vendo nitidamente, ou seja, o óbvio, aquilo que os seus olhos vê. Eu quero que você enxergue aquilo que eu estou vendo. É a provisão, é um milagre que eu posso operar. Então nós fomos tocados e edificados, porque às vezes nós olhamos para aquilo que temos como um donativo, como uma oferta, e que talvez você possa levar a este pensamento e dizer: não é uma oferta que seja tão significante, mas eu vou ajudar, porque eu vou ajudar, eu já tenho esse hábito. Nós não podemos ter o hábito de ofertar, nós temos que ter um coração que faça esta entrega como se todas as vezes fosse a primeira vez, ou se todas as vezes fosse a única vez. É abrir o seu coração e entregar de todo o coração, sem reserva, e dizer: eu estou entregando, porque eu sei que com este pouco que eu tenho, mas com a fé que eu tenho também, que está sendo movida por Deus, eu vou alcançar muitas famílias em nome de Jesus. Então nós vemos isso, porque depois da mensagem o pastor Carlos Cacari esteve comentando comigo acerca de quando, na primeira pregação, o pastor Lucas estava falando sobre esta entrega e de como nós devemos fazer essa entrega. E Deus falou fortemente ao coração do pastor Carlos Cacá, dizendo que muitas pessoas estão entregando frutos apodrecidos no altar. E talvez exigindo que sejam bênçãos para serem recebidas. Ah, eu entreguei, Deus. Não podemos entregar qualquer coisa. Não podemos entregar de qualquer maneira. Mas devemos entregar o melhor e de todo o nosso coração. Então, este momento de primícia é um momento único, é um momento exclusivo de entrega e sacrifício de louvor a Deus. Aí hoje eu fiquei a parte do dia lendo alguns comentários dessa transmissão e eu pude ver ali muitas pessoas com o coração tocado e transformado por Deus, tomando uma nova atitude, dizendo que fez um propósito com Deus no meio daquele culto, e que aquilo que ele receber de Deus vai compartilhar com a obra beneficente. E no momento em que o pastor, o irmão Jácomo e o irmão Paulo Elias estavam falando sobre o projeto Água para o Sertão, algumas pessoas estavam dizendo: como é incrível, não foi algo escrito pelas mãos dos homens, mas foi algo revelado por Deus. Alguns comentários estavam falando acerca desta ação. E eu me alegro quando eu vejo que pessoas estão se envolvendo a cada dia, colocando a sua seriedade na obra beneficente, colocando o seu coração agora, entendendo com clareza que nós não fazemos para o outro, mas nós fazemos aquilo que recebemos de Deus e compartilhamos com o outro. Nós fazemos para Deus o que nós fazemos para o outro. A sua oferta, o seu tempo voluntário, o seu modo de cuidar de alguém, a virtude de ser misericordioso com o próximo. Deus sempre vai ao encontro destas pessoas com recompensas, com bênçãos insondáveis. Você quer saber? Leia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o verso 36, 37 e 38. E desta forma, nesta oportunidade, eu desafio você a entrar nesta batalha conosco. Nós temos várias ações acontecendo, nós temos vários projetos também saindo do papel. E como uma oferta de louvor e gratidão a Deus, nós vamos vencer todas as barreiras. E Deus nos dará novos cestos para encher estes cestos e compartilhar com aqueles necessitados e famintos.
Talvez você pense, mas a Fundação Reviver só ajuda as pessoas com cestas básicas. É só isso. Parece ser paliativo. Não, nós temos várias atividades. Desde crianças, jovens, adolescentes e até os idosos. São várias atividades que a Fundação Reviver, junto com a Associação Reviver Help, estão desenvolvendo, estão exercendo em todo o Brasil. E você pode fazer parte, mesmo talvez não conhecendo muito a fundo a história da Fundação Reviver, mas eu posso convidar para que você siga-nos nas redes sociais e conheça de perto todas estas ações. E você sendo um mantenedor desta obra, Deus vai te abençoar. E com isso, nós temos a oportunidade de ofertar. Está aparecendo no seu vídeo as contas bancárias da Fundação Reviver e da Associação Reviver Help, como também o modo de você contribuir pelo Pix da instituição Reviver e também da Associação Reviver Help, que é usando o CNPJ de cada instituição e fazendo ali a sua entrega, a sua oferta de amor ao nosso Deus. E graças damos ao nosso Senhor, porque saímos dali renovados, saímos dali edificados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova disso que o inimigo lutou, eu vou dizer a verdade, o inimigo lutou, relutou, mas não venceu, porque o poder de Deus foi derramado. Eu pude ver ali pessoas sendo tocadas, edificadas, e eu não vou ser aqui tão exagerado não, mas até o cinegrafista foi tocado e renovado durante a pregação. Sim, e nós temos, nós temos prova disso. Até, como? Sim, fotógrafo chorando, até o nosso irmão do streaming, Marcos, teve um momento que ele ficou em pé, não, eu quero congregar aqui. Falei, gente, nós estamos trabalhando aqui, mas estamos ligados ali. E então foi uma festa maravilhosa. E desde já, é claro, como eu estava dizendo, que o inimigo lutou, porque eu cheguei no Rio de Janeiro, nós chegamos no Rio de Janeiro e parece que o clima não caiu bem no meu organismo. Então, enfrentei uma luta, mas eu mesmo ali meio que doente, eu estive ali também trabalhando e na adoração coletiva junto com a igreja. E na volta, nós tivemos ali também a irmã Priscila Mendes, um pouco já querendo adoecer, mas o nosso Deus esteve conosco em todo o tempo. Mesmo que agora, a irmã Eliana Miranda aqui, no púlpito também, na tribuna, ela teve a sua voz um pouco atacada, não está podendo falar, porque acredito que seja o ar-condicionado, enfim, também na viagem, e agora ela está assim com dificuldade para falar, mas nós temos a certeza e estamos com o coração alegre, porque nós sabemos que o nome do Senhor foi glorificado, nós sabemos e vimos que muitas pessoas foram tocadas por nosso Deus. Ela deixou um recado aqui, agora ela está falando por texto, gente. Vamos ler aqui e transcrever para vocês, que ela está dizendo que sente muito por não falar com vocês nesta noite, nessa transmissão, pois está com a voz de tanto dar glória a Deus e aleluia lá no Rio de Janeiro. Então ela está com... ela está sem voz. Não, você tem voz, mas está com dificuldade. Ela escreveu aqui, eu estou sem voz. Não, ela está com voz, porém com dificuldade de falar. Mas nada impede de nós levantarmos as mãos, dar glória, engrandecer a Deus, aplaudir, porque o nosso Deus é poderoso o suficiente para que nós sejamos tocados e renovados por Deus nesta noite. Não adianta, o inimigo tenta de uma forma ou de outra querer nos envergonhar, mas é envergonhado, é humilhado, é vencido, porque há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ore por nós, nós estamos orando por vocês, mas
Juntos somos mais fortes, juntos nós podemos ir mais longe. Deus abençoe pela sua oferta, pelo seu tempo de dedicação. Acredite, quando você coloca no altar o seu propósito, e esta oferta é queimada, esta oferta sobe aos céus, Deus responde com poder, com glória, com resposta fiel e verdadeira sobre a sua vida. E qualquer causa impossível que você esteja enfrentando, o nosso Deus solucionará para que Ele seja glorificado. Louve ao Senhor Jesus, porque é tempo de celebrar pela conquista e pela colheita. Vamos de louvor, vamos agradecer a Deus em gratidão. Glória a Jesus, Senhor. Deus abençoe o diácono Paulana. Verdadeira e fiel é esta palavra, e digna de toda confiança. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cante assim. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Já pude ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que nos tira desta cova e nos leva pela fé até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Nos sentimos tão seguros, oh Deus, em teus braços, ó Altíssimo. Não há perguntas, nem portas que se fechem diante da sua mão. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, quem sabe ainda hoje, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, ela é escudo para os que nele creem. Oh, aleluia! O Senhor visita vidas aí com cura, com restauração, com libertação. Toma posse nesta noite, aleluia! Recebe de Deus, recebe sobre a tua vida. Oh, glória a Deus! Não há vergonhos, não, não, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé
glória a Deus. Que Deus seja louvado nesta noite na sua vida, na vida de todos aqueles que estão acompanhando a esta live. Hoje o segundo dia deste propósito e campanha por esta causa me ponho de joelho. E nós vamos entender pela Bíblia, hoje neste segundo dia, este projeto maravilhoso da oração. Nós sabemos que nós temos uma missão em Deus e ela não é concluída se nós não entrarmos em oração diante do Senhor. Então hoje eu quero convidá-los a irmos à palavra de Deus e aprendermos muito mais da sua palavra, do seu poder, como ter uma oração eficaz. Antes de falarmos sobre o tema proposto desta campanha, deste culto maravilhoso, que está no seu segundo dia, enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, e nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. É necessário que todos entendam, antes mesmo da leitura da palavra do Senhor, que nós não temos méritos em orar. A Bíblia diz que não é pelo nosso orar, mas pela resposta que Deus trará sobre as nossas orações, que acontecerá um grande mover, um grande poder e uma grande glória sendo liberada e derramada sobre a nossa vida. Então este efeito não é nosso, mas é da resposta de Deus através do nosso clamar. E é por isso que Paulo está orientando a igreja de Éfeso como eles deveriam orar e também qual era a causa que impelia o apóstolo para clamar pela igreja. Capítulo 3, versículo 14, e nós vamos ler apenas os 2 versículos, que diz assim: e por esta causa, ou razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, pelo seu Espírito Santo no homem interior. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, e nas nossas mãos está a Tua palavra. E nós precisamos que esta palavra poderosa Tua, Pai, venha despertar. Ó Deus, tudo aquilo que está amortecido em nós, esquecido em nós. Ó Deus, venha despertar, ó Deus, o nosso homem interior para desfrutar, Senhor, de todas as ricas, as maravilhosas e poderosas promessas dos céus. Meu Pai, nós queremos apresentar aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão pelas emissoras, Pai, aqueles que entraram neste propósito, neste projeto, nesta campanha, e agora, Senhor, estão em oração, apresentando, meu Pai, ó Deus, as suas causas, as suas famílias, mas estão em oração, estão pedindo a direção de como devem falar, de como devem pedir, de como devem proceder, Pai, porque mesmo antes de fazer a nossa oração, nós devemos orar primeiro para que o Teu Espírito, ó Deus, conduza o nosso espírito para que saibamos o que pedir, a Deus, o que esperar dos céus e das Tuas respostas. Por isso, meu Deus, dai a direção, orienta a nossa mente, o nosso coração, tira o enfado, a canseira, o sono, a distração, mas que a Tua palavra alcance, meu Pai, as almas, alcance as vidas, dando, Senhor, ó Deus de amor, direção em tudo, para que sejamos agora alcançados e abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, manifesta o Teu poder, que a Tua glória e a Tua verdade venha resplandecer e a Tua glória venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. E que Deus seja glorificado. Você que está na sua casa, sentiu de dar uma salva de palma para Deus, fique à vontade, eu estou plenamente à vontade aqui, porque eu vou tratar e falar de um tema que eu vivo,
Então, se você não vive, é claro que quando você vai tratar de qualquer coisa que você não está vivendo, que você não está fazendo, você terá uma tremenda dificuldade. Porém, para mim vai ser, em nome de Jesus Cristo, de plena liberdade, porque quando se trata de oração, de comunhão, de intercessão, você sabe que todo crente da nossa igreja, ele busca, se esforça para ter e levar uma vida de clamor no altar. Porém, você nota que pela Bíblia não basta apenas clamar, não basta apenas orar como um ritual, como um costume, mas é preciso uma causa que nos mova em oração. Não importa se a causa que nos move o clamor seja a angústia, não importa se a causa que move-nos para clamar seja as lutas, seja as provas, seja as dificuldades, seja o que for que o Senhor está permitindo na tua vida, seja o que for que você esteja passando, se tudo aquilo que você está enfrentando está te condicionando a ter e a viver uma vida de oração, Deus seja louvado pelas coisas que você tem passado, sejam elas boas ou sejam elas ruins, porque se elas estão te condicionando para a oração, é claro que você tem algo grande de Deus para receber. E Deus, Ele sabe como tratar conosco, como Ele tratou com a vida do apóstolo Paulo, que na verdade era apenas um Saulo, mas que aprendeu já nos seus primeiros passos, no seu gatinhar espiritual, a entrar em oração pela angústia, é claro, pela dor, pela perseguição, pela aflição. Como eu disse a você, não importa qual é a causa que nos lance de joelho, não importa qual é a causa que está levando você ter que se prostrar, se é diante de Deus, e se os teus joelhos estão se dobrando, alabai decanda alabaia, diante do Altíssimo, creia que o que você está passando não veio para te destruir, não veio para te arruinar, não veio para colocar um ponto final, mas veio sim para te capacitar para você estar de joelho diante da situação, quem sabe, diante da imposição, mas de pé diante de Deus em clamor. Paulo está dizendo que ele está intercedendo por uma igreja que merecia os seus joelhos dobrados, porque mesmo tendo aceitado a Cristo, não estavam sabendo como receber as riquezas da sua glória. Ou seja, pais que estavam lá numa missão de levar aos filhos a entender a grandeza do Pai, a glória do Pai, a riqueza do Pai, e que eles pudessem usufruir de todas estas riquezas em Deus por meio da oração. Então, quando Paulo vê a dificuldade da igreja de Éfeso, mesmo sendo uma igreja exemplo na obediência, mesmo sendo uma igreja exemplo no crescimento, Paulo nota que muitos daqueles cristãos estavam tendo dificuldade de tomar o nome do Senhor, e os que tomavam o nome do Senhor para clamar, clamavam, mas não sabiam o que lhes tocava, não sabiam o direito que lhes reservava a fé que eles haviam confessado. Então Paulo toma aquela causa como sendo dele e põe-se de joelho diante de Deus, e ele começa a dizer: porque Deus, segundo a riqueza da sua glória, Ele irá conceder pelas minhas orações, é o que Paulo está dizendo, Ele irá conceder entendimento, Ele irá conceder graça, Ele irá conceder fé, Ele irá conceder união, Ele irá conceder fundamentos em vossa vida, e principalmente Ele irá vos dar compreensão e entendimento da grandeza do amor de Cristo. Ora, que causa nobre, Paulo estava usando para orar. E quando nós entendemos que a nossa oração, ela precisa ter uma missão,
um objetivo, um alvo, nós não oramos por orar. Nós não oramos como oravam os fariseus quando se levantavam dentro da sinagoga. E quando oravam, a Bíblia diz no capítulo 18 do livro de São Lucas, que eles oravam, mas não a Deus. Porque quando falavam, as suas orações não falava com Deus, mas falava de si próprio para si mesmo. Era uma oração para satisfazer o ego. Era uma oração para afagar o eu, era uma oração para mostrar a todos os que até aquele momento estavam endeusando aqueles fariseus, podiam falar como falou aquele pecador que estava aos pés daquele fariseu, dizendo: Senhor, eu não jejuo como ele jejuma, eu não oro como ele ora, e eu não santifico como ele se santifica. Então aquele miserável pecador falou direto com Deus, e ele bateu no seu peito, e ele disse: Senhor, tenha de misericórdia de mim, miserável pecador que sou. E a Bíblia diz que Jesus se levantou, e naquela comparação, disse: a oração que Deus recebeu, a oração que Deus concedeu a resposta, e a oração que foi eficaz, não foi daquele que falou consigo mesmo, mas foi daquele que falou com Deus, se humilhando e colocando a sua vida no trono e no altar de Deus. Sabe por que Paulo estava dizendo: eu me ponho de joelho? Porque ele sabia, como bom fariseu, que nada adiantaria continuar na sua posição de pé, no lugar aonde ele estava. Alabacandalabaia, orialamastecandalabaia. Era necessário dobrar os joelhos, era necessário reconhecer a grandeza de Deus. Porque a oração é um ato não somente de devoção, de comunhão, mas a oração é um ato de humildade. Sabe quais as orações que você vê em toda a Bíblia Deus se mover? Não foram orações bonitas, não foram orações preparadas, não foram orações modelos, porque Deus, quando vai instruir aos seus, usando os seus servos, ele já estava decretando um princípio. Quando Daniel se trancava 3 vezes ao dia e dobrava os seus joelhos a Deus, ele sabia qual era a causa que movia os seus joelhos, e ele sabia que os seus joelhos dobrados se moviam aos céus. Não era somente um refúgio de Daniel, não era somente um ato de obediência de Daniel. Madecalaia súbia, eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus conosco. Mas era mais do que um refúgio a decisão de clamar. Ele sabia que não poderia obter resposta naquele lugar, naquela idolatria, naquela torre babilônica, se ele não desempenhasse uma vida de oração. E ele ia para o joelho. Porque quando nós vamos para os joelhos, edificados são aqueles que estão ao nosso lado. É abençoada a nossa nação. É feito memória e referência da nossa geração. Nós conseguimos mudar de joelhos não somente a nossa história, mas nós conseguimos conquistar vitórias que vão mexer lá no profundo de Deus e trará para a nossa vida, família, país e nação respostas que farão a diferença. Tem pessoas que a causa que ele usa para orar é o refúgio. Ele se esconde em oração. Tem pessoas que usam a oração como uma medicina. Tem pessoas que usam a oração como uma terapia. Como um senhor aqui chegou um dia e convidou os pastores que estavam pregando para que fosse numa clínica que ele estava cuidando. E aí perguntamos para ele se ele professava a fé, se ele cria em Deus. Ele disse: não, eu sou 100% ateu. Mas eu não posso negar o efeito do que acontece no ambiente desta igreja quando esses pastores começam a orar. Não é porque eu sou ateu, não é porque eu creio em Deus, que eu tenho como ignorar o efeito da oração de vocês. É tremendo.
Eu sinto Deus se movendo, eu sinto Deus no meu corpo, eu sinto a minha natureza recebendo algo dos céus. Ora, e perguntamos para ele, mas se o senhor não crê em Deus, como que o senhor quer que a gente, ou os irmãos, vá lá orar? Ele disse, de novo repetiu, não é porque eu não creio em Deus que eu nego os efeitos dele. Não tem como negar. Você nota que tem pessoas que ele usa a oração para se beneficiar. E às vezes nós colocamos ali diante do altar alguém para interceder por nós, porque nós precisamos de alguém de joelho, precisamos de um irmão na intercessão, precisamos de uma igreja que milite em oração por nós, mas nada pode se igualar. Paulo orava pela igreja, mas ele sabia que o contentamento de Deus pela igreja e na igreja só aconteceria quando Cristo se gerasse, dando compreensão, revelando a profundidade do amor de Deus em seus corações, para que eles pudessem entender o poder e a glória de Deus. Então esta é a causa pela qual Paulo orava. E quando nós vamos orar, não podemos ignorar os critérios. Não é simplesmente abrir a nossa boca e orar. A Bíblia diz que nós temos que se mover em uma causa aonde Deus estará respondendo. Já citei o exemplo de São Lucas 18, que não adianta na oração orar como se para contentar, como se para apacentar o nosso eu, mas é necessário orar ao Pai. Quando a Bíblia diz no livro de São Mateus capítulo 6 versículo 8, que nós como filhos devemos orar ao Pai, então Ele está nos dando uma direção, que a nossa oração, como disse Paulo, é no nome daquele cujo toda a família nos céus e na terra toma o nome. É ao Pai que nós oramos em nome de Jesus, é ao Pai que nós suplicamos em nome de Jesus. E alguém pode dizer, pastor, eu sei disso. Outros podem até dizer, pastor, eu não sei o porquê eu não consigo receber as respostas de Deus. Quando nós vamos orar, a Bíblia diz que nós devemos orar em qualquer lugar. Você pode orar no seu quarto, você pode orar no público, você pode orar no púlpito, você pode orar na rua, você pode orar, não importa a condição, a situação que você está. O importante é que você entenda que a sua vida vai alcançar os propósitos de Deus quando você fazer dos seus joelhos pés que caminhem firme na direção do Senhor. Porque quando nós vamos orar, tem que ser a Deus. E quando você ora a Deus, você começa a atingir os princípios que Deus estabelece, porque nós devemos orar crendo que receberemos. Quando a Bíblia diz no livro de São Mateus, capítulo de número 21, versículo 22, que é pela fé que nós iremos alcançar. Você pode perguntar, como que um Deus invisível irá me contestar se eu não estou vendo? Hoje, o nosso professor estava dizendo que enviou um missionário. E chegou lá, o irmão começou a dizer, irmão, eu quero te anunciar a salvação em Cristo. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para a glória. E aquele homem disse, eu não posso crer. Então aquele evangelista perguntou, por quê? Ele disse, porque se você realmente cresce no que você está dizendo, você não estaria vivendo desta maneira. E ele disse, eu não posso crer, porque se um dia eu crer no que você acaba de me dizer, eu não tenho dúvida que a fé no que você acaba de me dizer mudaria toda a minha história, me levaria a um triunfo de vitória nessa vida e na vida eterna. Disse para ele, me desculpe, eu não consigo crer. Assim é muitas pessoas, eles oram, mas não há mudança, não há resposta, não há manifestação, porque eles oram a Deus em nome de Jesus, mas eles oram sem fé. A resposta está batendo, Deus está querendo apacentar a alma dele com sinais.
Está como a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, que clamava dia e noite quando se trancava, dizendo: Tiago foi morto à espada, Pedro está preso. Senhor, envia o teu anjo, envia o teu anjo, envia o teu anjo. Quem já orou assim? Envia o teu anjo. Parece que é uma oração que todos gostam de fazer, né? Envia o teu anjo, envia o teu anjo, envia o teu anjo. E Deus envia o anjo. E abre as portas, e passa pelos soldados, e abre as prisões dos tornozelos, cai-se agora as algemas da mão, e Pedro então é livre. E a Bíblia diz que nem Pedro cria no que ele vivia. Rapaz, olhou para a prisão e falou: está abrindo, a porta está abrindo. Abriu-se a primeira porta, abriu-se a segunda porta, abriu-se a terceira porta. E Pedro, quando dá na rua, disse: eu estou solto, eu estou livre. E a Bíblia diz numa encruzilhada. A Bíblia não diz certamente numa encruzilhada, mas num certo momento da caminhada, Pedro e o anjo e Pedro. Pedro foi para um lado, o anjo foi para o outro. E Pedro vem à porta e bate na porta. E vem a moça que cuida da porta diz: Pedro está na porta, está batendo. Alguém diz: está louca? É o anjo dele. Mas ele não pode ser. Por quê? Ela estava atuando, aquela igreja estava orando, mas não estava crendo que Deus está se movendo. Se você vai clamar por glória, clame crendo. Se você vai clamar para Deus se manifestar, clame crendo. Ore crendo que você irá ver o que você está pedindo em oração. Mateus 21, 22. Não vacile. Quando você for orar, não peça para que a sua vontade esteja lá. Era a vontade de Deus encher aquela igreja. Era a vontade de Deus revelar a glória dele àquela igreja. E quando nós oramos na vontade de Deus, tudo se facilita, tudo acontece, tudo vem com facilidade. Às vezes nós oramos, mas na nossa petição nós estamos contrariando o que Deus tem na sua vontade. Eu noto quando Balaão foi clamar, e Deus havia dito a ele para não se levantar, não ir com aqueles homens, os filhos de Balaque, e nem os seus príncipes. E ele orou uma vez, Deus falou: acabou, não vai. A Bíblia diz que ele espera mais um dia, chega de manhã, e ele ora a segunda vez e vai. Ora, Deus já tinha a sua vontade, Deus disse: não vá com eles. A Bíblia diz que ele ora pela terceira vez e Deus disse: vá. E quando ele foi, ele encontrou uma espada desembainhada. Ele disse: o que está acontecendo? Estou vendo uma espada no meu caminho. Deus disse para ele: eu não te falei? Mas de tanto insistir na oração, irmão, ore na vontade de Deus, seja feito a sua vontade. Quem sabe a verdade de Deus está sendo guardada, quem sabe você esteja nos princípios da palavra, mas você está insistindo com coisas que contrariam a vontade de Deus. São causas pelas quais Deus não quer te responder. E o não de Deus é uma resposta que você tem que entender, porque Deus responde operando, responde falando, e Deus responde com silêncio. Quando a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes no livro de Coríntios para que se afastasse dele aquele mensageiro que lhes bofeteava quando trazia coisas que ele fazia. Eram mensageiros, o mensageiro traz mensagem, sim ou não? E ele foi orar a Deus. Deus disse para ele: a minha graça te basta. Aí ele perguntou: mas o senhor não vai repreender o capiroto? A minha graça te basta. O senhor não vai tirar esse espinho da minha carne? A minha graça te basta. O senhor não vai mudar a minha história? A minha graça te basta. O senhor não vai tirar esse peso das minhas costas? A minha graça te basta. É a resposta. Porque às vezes você insiste naquela situação. Eu me recordo que numa ocasião, eu queria muito, eu queria muito algo. E eu comecei a orar, comecei a jejuar, eu comecei a buscar. E de repente começou uma tempestade, uma revolta na minha vida. E eu cheio de fé, segundo a vontade de Deus, clamando ao Senhor.
E Deus falou assim para mim: terás que ser humilde para aceitar o que eu tenho para te dar. Pronto, eu desci daquela montanha. Naquele então se orava muito na montanha. Desci revoltado, desci já irado. Hoje, término da campanha, 7 dias de clamor, e vem o Senhor me dizer que eu tenho que ser humilde para receber. Meu Deus do céu, não falou que vai dar, não falou que vai confirmar. Perguntei para os irmãos: e aí, vaso, que pegou? Pastor, tudo ok. E aí eu comecei a insistir de novo, insistindo naquele plano, insistindo naquela causa. E de repente recebi uma tremenda repreensão. E aí então meu coração esmureceu, a minha fé começou a rever aonde eu estava falhando. E Deus falou para mim: você está orando, e desde o dia em que você começou a orar, eu estou recebendo tudo aquilo que você está querendo. A tua causa já chegou. Mas não é porque você está orando que você vai me obrigar a te dar o que você quer no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. Às vezes, Deus já preparou o que você colocou diante dele. Às vezes você está como a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, está orando dia e noite. A resposta já chegou. A resposta já tocou nas tuas portas. Mas está te faltando fé para crer. Fé para você abrir as portas da sua alma, do seu coração e receber, aleluia, e dizer: eu recebo, agora é hora da vitória, eu sei que o Senhor me respondeu. E se Ele não respondeu, trate de colocar diante dEle a causa que Ele tem prazer de te responder. Não insista em coisas que Deus não tem para você. Não coloque a sua vida em risco. Não coloque a sua vida em danos, porque quando nós clamamos segundo a vontade de Deus, nós não revelamos ao Senhor somente joelhos dobrados, humilhação, mas nós revelamos a Deus que o nosso coração é obediente ao que Ele tem para nós. Quando nós oramos, nos colocamos como filhos. Quando nós oramos, nós estamos adorando, dizendo: Pai, ao Senhor que será santificado. Quando nós oramos, nós estamos nos colocando no lugar de servo, porque nós estamos dizendo: seja feito a sua vontade. Nós não vamos querer a nossa vontade atrapalhando, nós não queremos a nossa vontade arruinando o que o Senhor tem. Então, se você colocou a sua fé na sua oração, se a sua oração é segundo a vontade de Deus, ninguém pode te parar. Ninguém pode dizer que você não vai receber. Ainda que a dúvida venha trazer mensagens de insegurança. A Bíblia diz que quando nós vamos clamar, nós temos que orar crendo e não duvidando. Porque Tiago disse que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem e que nada pode trazer ou pode levar. É inconstante. Então nós sabemos que não basta orar, tem que orar com fé. E nós devemos permanecer na oração. E esta é a grande dificuldade. Eu tenho acompanhado 2 gerações, 3 gerações. Uma foi da minha família, de crentes há 50, 60 anos atrás. E eu notei que quando a idade chegou, a maior dificuldade que cada um deles passou foi manter a sua vida na oração. Enquanto estavam com 50, 70 anos, chegou 80 anos, chegou 90 anos, e a dificuldade de orar foi chegando. E a Bíblia diz no livro de São João capítulo 15, que a nossa oração, ela tem que ser constante. Nós devemos orar ao Pai, nós devemos orar crendo, nós devemos ter uma causa pelo qual orar. E se a causa que te move a se colocar de joelhos, se humilhar a Deus,
é a vontade do Senhor, persevere nela. O Pai de amor trará resposta. Não use a oração só como refúgio. Não use a oração só como conforto. Não use a oração a Deus somente para você viver uma intimidade e não usufruir dos efeitos dela. Deixe Deus te usar na oração para você alcançar os melhores e maiores resultados para os outros. E eu encerro com esta palavra. Quando Daniel orava, no capítulo 9, ele sabia que Deus estava mudando a história. Era uma questão de tempo. Tem irmãs que estão orando pelo esposo, esposo que está orando pela esposa, filhos que estão orando pelos pais, pais que estão orando pelos filhos, e parece que aquele coração não vai mudar. A sua oração já chegou aos céus, e Deus está pedindo para você esperar, porque se Ele te responder agora, pode atrapalhar todo o futuro do que Ele tem. Deixa Deus no seu tempo. Seja paciente, seja crente, confiante das promessas, e persevere orando. E passo a passo, pouco a pouco, as respostas vão chegando, os sinais vão se manifestando, e você vai continuar perseverando em oração. Não deixe nada te roubar o prazer de estar falando com o teu Deus. Nós temos notado que todas as forças do inferno têm lutado para que pecamos, para que caiamos da graça, para que vacilemos naquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque o diabo sabe que a tua comunhão com Deus pela oração te dá acesso a tudo. E ele não quer isso. E é por isso que hoje Deus está falando ao nosso coração. Qual é a causa? Qual é a motivação que tem te levado à oração? Um dia, irmã Eliana, nunca mais vou esquecer, o irmão da congregação em Curitiba começou a orar. Ele pediu para Deus encher a cabeça dele de cabelo. Estava ficando careca como eu, assim. Rapaz, ele orou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e se tornou uma loucura aquela oração dele. Se eu quero cabelos, eu quero cabelos, eu quero cabelos. De repente ele ouviu um grito dentro de casa: chega! E aquela voz que disse chega, disse: é fútil a sua oração, mas eu vou te dar. E aquele irmão começou a ver que cabelos começou a nascer na testa, na sobrancelha, em todo lugar. Isso aconteceu, não é história da galochinha não. E aquele homem começou a ter a resposta de Deus como uma repreensão. Pelo amor de Deus, que a resposta da tua oração não seja uma repreensão, mas seja um momento de gozo e de satisfação. Seja um momento para você se alegrar em Deus. E se a resposta de Deus não saiu como você queria, saiba que ela está melhor do que você esperava. Porque Deus não vai te dar nada mais além do que o especial que Ele tem para te dar. Então, se você está tendo silêncio, ou até mesmo não, contente o teu coração e continue orando. E continue se humilhando. Senhor, mostra-me a tua vontade. Eu quero estar na sua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E você verá que Deus tomará o máximo de prazer nesta tua oração. Levante as tuas mãos em fervente oração. Aleluia. Você que está aí na sua casa, cante conosco. Você que está aí no seu lar, cante conosco. Nós queremos adorar ao nosso Deus. Abra o teu coração. Deixe o Espírito Santo atuar em sua vida. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir
o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mas se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mas quando tudo perante o Senhor estiver e todas as tuas vontades e o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, glórias. Você que está pedindo para Deus te curar, você que está pedindo para Deus abrir esta porta e te prosperar, você foi tocado pela palavra de Deus hoje. Antes de que Deus faça
a sua vontade, antes que Deus conceda a sua petição, a tua petição, eu quero te convidar a fazer a vontade de Deus. A oração que mais agrada a Deus é a oração da entrega da nossa alma ao Senhor. Eu pedi muitas coisas a Deus, mas a única coisa que Deus pedia a mim, eu não dava a Deus. Ele queria a minha alma, Ele queria o meu eu, Ele queria o meu ser nas mãos dEle. Eu queria tudo que Deus tivesse para mim e pudesse me dar. Então eu queria um bom matrimônio, eu queria uma vida de sucesso e feliz, mas eu queria continuar tomando o meu uísque, eu queria continuar cheirando a minha cocaína. Que melhor do que um uísque com cocaína? E Deus falou: não tem como, Kleber, você se enquadrar nos meus projetos com o que você está. Eu gostava das minhas festas, eu gostava de todo domingo à tarde passar até a noite na danceteria, e viver um fim de semana sem isso seria impossível. E eu travei uma briga com Deus de mais de 10 anos, da minha adolescência até a minha juventude. Eu dizia: dá-me, Senhor, dá-me esta vida que eu quero, ou eu morro. Dá-me a vida que me alegra, ou a tristeza me vai consumir. Dai-me a vida que eu quero, ou eu vou desistir da vida. Sabe o que Deus disse para mim? Eu não posso te dar nada do que você está me pedindo. Assim falou. E eu não era um crente, não estava na igreja. Se você não der a única coisa que eu preciso para te dar tudo o que você necessita, que é a sua alma. Olha que eu resisti. Tomara que você que esteja aí do outro lado não resista tanto. Tomara que você que está do outro lado não fique com este coração endurecido e venha fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a tua alma não pereça, mas que você seja salvo. Deixe tudo no altar, e o teu tudo é a tua alma. Levante as tuas mãos com a minha. Eu quero fazer esta oração de entrega, de confissão. E você verá que com esta entrega que você vai fazer agora, virá libertação, virá de Deus transformação, virá de Deus portas abertas, virá de Deus uma vida nova para você. Deus vai te dar, porque está aqui na sua palavra, é promessa. Não é promessa nossa, é promessa de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego ao Senhor para fazer a sua vontade, que prevaleça a sua vontade, que a minha alma permaneça na sua verdade, e que teu sangue que foi derramado, seja agora, meu Pai, confirmado em mim, como bálsamo para lavar todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. Senhor Jesus, recebe a minha alma em tuas mãos. Salva-me de todas as minhas vontades, de todas as minhas aflições, e confirma o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Amém. Aleluia. Que glória. Os céus estão em festa agora. E você que tomou esta decisão, abriu o teu coração, se reconciliou com Deus, quero dizer para você que nós temos um número de contato agora. Você entrará em contato e os pastores irão te atender. É o prefixo 11, número 9, 50 94 46 45. 50 94 46 45, ou através da conta de correio eletrônico quero aceitar Jesus @ipda.com.br. E agora nós vamos tomar uma causa em nossas mãos. Você que abriu o seu coração, você que entregou-se a Cristo agora, as portas da vitória estão abertas para você. E eu quero fazer um minuto de oração, irmã Eliana, por uma causa tão importante, a causa desta obra,
a causa da Fundação Reviver. Quer uma causa pela qual você deva se envolver? Quer uma causa pela qual você deva combater em jejum e oração? Quer uma causa pela qual Deus irá muito te abençoar? Esta é a causa, a obra assistencial. E eu quero fazer uma oração pelos ouvintes, com os ouvintes, mas apresentando agora esta obra da Fundação Reviver. Levante as tuas mãos, clamemos ao Pai, maravilhoso, eterno, glorioso e santo. Pai, nós entregamos nas tuas mãos primeiramente as almas, as vidas, aquelas que tomaram uma decisão, abriram o seu coração, entenderam, Pai, qual é a tua santa, divina e perfeita vontade, que o teu amor se revelou em Cristo no Calvário, para a nossa salvação. E agora, Pai, estas vidas aceitaram uma nova vida, uma nova oportunidade, Senhor, e agora nós queremos clamar juntos com elas agora, para que o Senhor possa usá-las, ó Deus, para que o Senhor possa tomá-las em tuas mãos e fazer delas instrumento de amor, instrumento, Senhor, ó Pai, para o próximo, de caridade, de bondade, de simplicidade. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos a causa da Fundação Reviver, eu entrego em tuas mãos, meu Pai, toda a ação desta causa tão nobre e gloriosa. Meu Pai, eu entrego cada voluntário, cada funcionário, cada atuante, cada trabalhador, Senhor, eu entrego em tuas mãos a diretoria, meu Pai, ó Deus, desta obra que está nesta missão de fazer alcançar, ó Deus, esta obra, muitas outras vidas, Pai, agora fazendo o que o Senhor quer, fazendo o que o Senhor se agrada. Não temos dúvida, Pai, que agora o Senhor estará nos abençoando, ó Deus, prosperando, o Senhor estará atuando, meu Deus, em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, prospera, expande, abençoa, lamacanda labaia, ó Deus, e venha respaldar com todo o necessário aquelas vidas que estão também ajudando, aportando, ofertando. Pai, venha abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber aqui também o nosso pastor Paulo Lana. Já foi ungida a pastora irmã Eliana. Que pena, nós não vamos ouvir a irmã Eliana hoje. Não está normal, não está normal hoje. Mas nós vamos receber nosso querido irmão Paulo Lana. Você que está do outro lado, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Kleber. Que alegria imensa poder estar aqui juntos para sermos edificados, alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Como eu fui edificado nesta noite, eu creio que muitas pessoas foram alcançadas, renovadas em Cristo Jesus. E esta é a lição. Olha, nós não devemos ouvir uma pregação e ficar por isso mesmo, dizer, que maravilha, Deus tocou a minha vida, e não ter uma mudança. Porque nesta noite Deus falou profundamente aos nossos corações, desde o começo deste culto. Então, é uma lição que nós devemos colocar em prática. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, para que você tenha uma resposta de Deus, você precisa entregar a Ele, em oração, a sua causa, o seu problema, as suas questões. E então faça isso com todo o seu coração e com sinceridade. E eu acredito, não apenas acredito, mas creio que durante esta campanha, irmã Eliana, Deus não apenas irá responder orações, como também transformará pensamentos e histórias de muitos lares aqui no nome de Jesus, através deste culto, porque nós transmitimos de todo o nosso coração aquilo que é revelado de Deus para nós. E então, a cada semana, nós estamos aqui disponíveis para sermos usados por Deus para alcançar a vida de cada um. Por isso, nós agradecemos por cada semana que vocês do outro lado têm permitido nós entrarmos por meio do rádio ou a internet, e aonde você estiver, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, mas conectado conosco aqui com a pregação da palavra de Deus, com este culto em prol da Fundação Reviver. Chegou o momento mais querido, o momento em que todos nós juntos unimos a nossa voz
em louvor e gratidão a Deus com a canção da Fundação Reviver. O pastor Kleber estava dizendo aqui que é difícil não ouvirmos a irmã Eliana, mas estamos em oração aqui para uma recuperação rápida da sua voz, e semana que vem ela vai estar aqui. Quem sabe, né? Que Deus toca no coração dela para já trazer a mensagem, né? Vamos deixar Deus tocar em nome de Jesus. Amém. Será recuperado. Outro recado aqui. Vamos lá. A irmã Eliana agradece às irmãs de Santa Catarina. Sério mesmo? Pelo look de hoje. Amei o presente. Bom, você amou o presente, né? Amém. Que maravilha. Então, mais um recado às irmãs ali de Santa Catarina. Estou parecendo um repórter agora, né? A cada hora ela vem com um papel para trazer uma atualização aqui. Mas vamos juntos louvar a Senhor Jesus com o hino da Fundação Reviver, que é o meu, que é o seu, que é o nosso hino da Fundação Reviver, para a glória de Deus. Uma porta aberta está, abrigo e conforto há neste lugar. Mãos amigas estendidas, socorrendo a tantas vidas, é bom amar. Refúgio, vida verdadeira, o amor é a nossa bandeira, vamos lutar pelos pobres e carentes, por idosos e doentes, dá-lhes um lar. Cristo ensinou-nos a amar, nossos irmãos ajudar, é o dever. Venha juntar-se a nós, cantemos a uma só voz, reviver. Fundação Reviver nasceu para socorrer os anciãos, aqueles pobres velhinhos que vivem no mundo sozinhos, na solidão. A Fundação Reviver nasceu para proteger nossas crianças, criar uma infância sã. Ela é o amanhã, é a esperança. Cristo ensinou-nos a amar, nossos irmãos ajudar, é um dever. Venha juntar-se a nós, cantemos a uma só voz, reviver. Cantemos a uma só voz, Glória a Deus, aleluias, que maravilha poder cantar louvores ao nome do Senhor Jesus. Como eu estava dizendo aqui, que essa campanha Deus vai responder com poder e glória às orações
dos nossos irmãos. E conforme vocês forem recebendo as bênçãos de Deus, compartilhe conosco. Envie o seu testemunho, o seu depoimento de fé para nós, no contato @fundaçãoreviver.com.br, para que não apenas nós sejamos edificados, mas muitas pessoas também sejam edificadas e passam também a provar deste amor, desta fé e praticar a oração, e eles também possam ser alcançados por Deus. Então, compartilhe o seu depoimento de fé conosco, para que cada um de nós sejamos edificados em nome do Senhor Jesus. Próxima semana, pastor Paulo Martins estará ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui no culto em prol da Fundação Reviver. Assista, compartilhe e acompanhe todas as quintas-feiras o culto em prol da Fundação Reviver. Quando este culto finalizar, essa transmissão estará disponível no nosso YouTube da Fundação Reviver e você poderá assistir quantas vezes quiser, ser tocado, edificado pelo poder da palavra de Deus e também compartilhar com toda a sua família e os teus amigos. Queremos agradecer então pelo tempo que você dedicou em estar conosco em adoração ao nome do Senhor Jesus. Quero agradecer à equipe de transmissão, tanto do rádio como também aqui da internet, e também aos nossos operadores de áudio, de som, que é claro que tudo isso é uma equipe e cada um faz o seu trabalho, e o trabalho de cada um é em conjunto para que tudo isso torne-se possível a transmissão chegar com nitidez, com eficiência à tua casa, até às tuas mãos, né? Que talvez você esteja acompanhando pelo teu celular. E aos nossos câmeras aqui que estão acompanhando e fazendo com que todos os ângulos estejam em perfeitas condições e nitidez e tudo mais. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Kleber, Deus abençoe por essa porção de vida que o Senhor compartilhou com cada um de nós. Banda Sublime já é nossa casa, né? Então fiquem à vontade, Deus abençoe pela participação de cada um de vocês. Irmã Eliana, olha, é um serviço muito difícil fazer aqui a sua parte aqui. Mas olha, vamos orar porque semana que vem, não apenas eu, mas toda a audiência aí quer que você compartilhe aqui e dê a bênção apostólica a toda a igreja aqui, a todos nós. Amém? Deus abençoe a cada um, a igreja e ao povo de Deus lá de Sarutaiá. Eles sempre estão conectados, né? Sempre estão ligados, e se nós não falarmos, eles ficam lá todo com aquele semblante, né, caído. Deus abençoe, o nosso abraço, o nosso carinho para cada um de vocês. Povo do Rio de Janeiro, que bênção, que maravilha. Parabéns a todos os pastores envolvidos ali nesta obra, o dia das primícias, e que Deus possa recompensar a dedicação e o empenho de cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Irmã Leia Miranda, Deus abençoe pela sua audiência, pelo seu cuidado e, enfim, pelo trabalho das suas mãos. Que o nosso Deus seja louvado e alcançando a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos perto do final do ano, faltam menos de 60 dias, mas Deus tem muito o que fazer em nosso favor. Que o grande amor de Deus Pai seja abençoando a vida de cada um de vocês, recompensando com bênçãos, com vitórias, em sinceridade no amor do Senhor Jesus Cristo. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Um maravilhoso final de semana. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira, se Deus assim o permitir.